Oi, hoje nós vamos apresentar um pouco do naipe de um instrumento chamado sanfona, um instrumento também dos meus instrumentos, que eu chamo de meus instrumentos andinos, e que eu também comecei, como charango, a admirar e a gostar, né? E aí fui pesquisar, ouvir o som, primeiro a gente escuta, aí apaixonei pelo som. Aí a gente vai ver imagens, vai pesquisar. Naquela época também, quando eu escutava pelo LP, que era um LP daqueles, né, grandes, do Tarancon também. E eu ficava imaginando de que é feito. Aí sempre, a minha sorte é que eu via nos encartes dos discos, que depois eu fui descobrindo, fui a Salvador e comecei teve uma época que eu fiquei, parecia um louco, nas lojas de Salvador. Todas as lojas de disco eram muito mais, muito mais do que tem hoje, né? E aí na Cidade Baixa, no centro, na Rua Carlos Gomes, na Rua Chile, na Praça da Sé, indo em direção ao Terreiro de Jesus e tudo ali no Centro Histórico, eu perseguia os discos de músicas latino-americanas e encontrava. E lá em Salvador eu encontrei. Em tudo quanto é lugar que eu entrava, eu trouxe, por duas ou três vezes que eu fui a Salvador, eu consegui pegar dezenas e dezenas, né, era pesado para trazer, né, mas eu consegui, juntava dinheiro uma época, ia a Salvador, comprava os discos latino-americanos, América Latina Canta, um projeto que tinha numa rádio, se não me engano, lá de São Paulo, que esqueci agora o nome, que tinha uma série de discos lançados, né? E aí eu fui conhecendo alguns nomes, conheci Mercedes Sosa, os discos de Mercedes Sosa, né, as gravações dela inseridas, né, nesses grupos, ou nesses LPs, esses grupos de LPs, né, essas coletâneas. Tudo isso me fez, né, a admirar cada vez mais a cultura latino-americana, a cultura andina, a me aproximar, né, da poesia, né, dos autores, né, dos grandes cantantes, chamados assim, né, do cancioneiro latino-americano, da língua espanhola, né, da língua latino-americana, né? A gente fala que somente nós falamos, todos os outros hablam. E aquela história que a gente, né, vai aprendendo de que realmente nós ficamos durante muito tempo virados de costas para os nossos irmãos latino-americanos e de frente para o Oceano Atlântico, talvez com os olhos voltados para a América do Norte, né? Mas isso tem se modificado ao longo dos anos, a gente foi observando isso, e foi interessante, né, que aí eu fui, né, tendo contato quando o Tarancon se apresentou no Festival dos Festivais, com a música Miraíra. Depois eles fizeram uma turnê de shows pelo Brasil. Quando foi para Salvador, eu soube, peguei, me preparei, à véspera fui para lá, no Teatro Carlos Gomes, né? E aí, lá no teatro, antes do show, conversei com eles, depois do show também conversei com eles. Aliás, antes, um só, que passou por mim assim, eu abordei, e aí eu olhava os instrumentos de perto e tudo, comecei a fazer meus próprios instrumentos. A sanfona, eu comecei aqui perto de casa, uma venda que tinha varas de anzóis, com aqueles bambus, aquelas canas simples daqui da região, grossas pra caramba, né, mas com som semelhante. Aí eu fui, aí peguei uma flauta doce que eu, né, aprendi, tirei as notas e afinava pela flauta doce as canas, ia serrando, e aí fazia, depois eu amarrava com primeiro cordão, depois foi com um outro tipo de corda mais parecido com, né, cipó, bem fininho. E aí a primeira sanfona da região fui eu que fiz. Lembro-me que estive em 1986, se não me engano, junto com o grupo Pau de Arara. A gente estreou antes aqui em Itapetinga, no Cine Teatro Fênix, né, lotado várias vezes, com a sanfona. Eu estreiei, pela primeira vez o povo de Itapetinga ouviu ao vivo esse instrumento, que se encantaram também. E quando nós tivemos lá, no Cine Madrigal, que ainda, né,
exibia filmes, fazia shows em Vitória da Conquista. Depois que a minha apresentação, né, com a sanfona aconteceu e que a gente deu um intervalo, é isso que de repente apareceram 3 irmãos, um galego que ficou muito amigo meu, e mais 2, um moreno, cara fechado e o outro cabeludo, né, e eram os irmãos Barros. Eles pela primeira vez viram o instrumento comigo. Interessante, né? E aí eles ficaram praticamente, tiveram o mesmo encantamento que eu, e em Vitória da Conquista, com maior facilidade naquela região lá, eles conseguiram um tipo de bambu muito melhor do que os que eu consegui, que já não era de vara de pescar, eles iam mesmo lá nos bambuzais e tudo, e começaram a fazer, a usar, a pesquisar também, e a usar uma tecnologia de ferver o bambu, de secar em urina de cavalo, alguma coisa assim. E eu, né, de repente, mantinha contato esporádico com ele, tanto é que depois o Grupo Barros se formou naquela época, e a gente recebeu, fui eu que organizei, junto com o Grupo Pau de Arara, eu no contato direto com eles, constantemente em Conquista, trouxe para poder se apresentarem aqui. Na primeira apresentação que eles fizeram aqui, em Tapetinga, eu tenho fotos, eles não usam a sanfona, né? Isso foi depois que eu os conheci lá no Cine Madrigal. Eles não usavam a sanfona, eu já usava. E aí eles usam, nas fotos que eu tenho, eles usam, os 3 irmãos, inclusive, 2 deles já morreram. Dão mais recentemente, né? Aqui eu tributo esse vídeo também, porque era um amante desse instrumento, né? E tocava quena e sanfona como ninguém. E aí ele, e o irmão dele, né? O galego, que eu gostava também, que foi atropelado e tudo. Mas aí, de repente, eu tenho esses registros. E aí eu vou mostrar o que é a sanfona. A sanfona é um instrumento, né, de bambu, feito na Cordilheira dos Andes também. Com uma curiosidade, né, eu fui, antes de conhecer a sanfona latino-americana, eu já via desenhos, claro, né, pelos livros de história. A gente via a flauta de Pan nas mãos de um sátiro, né, na Grécia, e lá no leste europeu. Há uma tradição, né, desse tipo de instrumento também, com canas de bambu, um tipo de bambu, não sei, que eles também arrumam e dispõem de diversas formas para tocar, com a sonoridade semelhante lá, mais adocicada, né, mais com outro tipo de finalidade musical. E aqui a finalidade era, inicialmente, eu descobri que religiosa, né, os incas faziam esse instrumento. Engraçado que eu não vejo esse instrumento com os astecas nem com os maias, vejo só com os incas, né, no estudo que a gente faz. E aí eles, qual é o sentido? Né? A comunicação do homem com o vento, do homem dos homens entre si, em comunidade, tanto é que normalmente a sanfona é tocada por cada pente de sanfona é tocado por uma pessoa, por um indivíduo. Então, se eu faço tan, 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 aí estão 3 pessoas, aí tan, 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 aí tan, 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 aí é como se cada um tocasse uma nota e aí faz uma nota grupal. Isso é uma forma socializada de fazer música, né? Interessante, diferente de como a gente vê os agrupamentos hoje fazendo músicas, porque é música tocada em termos de melodia, né? Não é harmonia. Né? A não ser que eles, de repente, a harmonia fosse feita com sopros alternados, né, de notas combinadas, separadas, né, e que combinassem a escala, um acorde, tipo assim, sonoro de sopro. Beleza. Aí para dizer que a gente pode denominar como se fosse harmonia, mas normalmente o instrumento de sopro, ele trabalha em cima só de melodia, de nota por nota. Não é isso? E aí assim eles faziam. Interessante, né? Algumas sanfonas hoje elas vêm amarradas, né? Elas vêm tipo assim, um instrumento então ele vem assim com dois pentes amarrados, aqui nos casos são amarrados. Normalmente não são amarrados. Né? É um instrumento, né, que já vem, eles têm todo um preparo também, alguns artesanalmente fazem a impressão. Aqui é da marca, né? Geran, o Geran, né? Isso aqui é de lá de La Paz. Na Bolívia tem uns 2 de La Paz. Né? Aliás, todas elas devem ser de lá. Né? Somente 2 que eu tenho, uma
Foi um frade, um amigo meu, Frei Fernandes, que foi ao Chile para um encontro de frades menores franciscanos, latino-americano, um encontro, né, da ordem. E aí eu pedi, falei, traz para mim um instrumento, se puder trazer. Ele trouxe 2. E aí eu achei muito mal feito, assim, porque era muito artesanal. Aí eu levei para o pessoal do Barros, que já tinha tido, né, um aperfeiçoamento maior na feitura do instrumento. E os irmãos Barros fez para mim, juntou 4 pentes em 2. Né? Aí fez aqui cromática, né, os pentes separados. É isso, então. Aí você toca embaixo e em cima, normalmente. Então aqui ele é um pente mais, né, assim, horizontalmente falando, maior, um pente maior, né, mais largo. Mas normalmente eles são feitos assim, né. Então é interessante que são tocados. Por aí vai, né? E esse aqui é um instrumento, opa, caiu. Aqui o instrumento é maior, e aí eu vou designar para vocês, né, o tipo de, como é que é chamada, né, como é que são chamados esses instrumentos. Né? Então, sanpona, eles chamam também de sicus, ou sicuris, né? Mas o sicuris muitas vezes é conhecido em algumas regiões andinas como aqueles pentes menores, pequenininhos, são bem agudos, né? São vários naipes. Né? Esse aqui eu não tenho nem o pequenininho, né? Eu não me agradei do som. Aí a questão do ouvido, né? Como, por exemplo, o sax sopranino, eu toco sax alto, sax tenor e sax soprano. O sopranino me interessei também. A flauta, né? Eu não consegui ainda me apaixonar o suficiente para comprar um flautim, que é pequeno, que é a flauta transversal, né, de orquestra pequenininha. Então, esse instrumento, assim, nesse tamanho médio, é chamado de malta. Né? A designação sanpona malta. Sanpona é com Z, porque não existe som de Z no espanhol. Todo o som de Z é som de S, ou C cedilha. Sanpona, com N, com um tio em cima, que também não é um tio. É uma letra, né, chamada N, né, que tem esse som de NH. Sanpona, né? Sanpona malta. Essa é a malta. Todas as que eu tenho aqui são maltas. Né? Essa amarrada também é malta. Né? E eu tenho uma sanca. Sanca é essa que é maior, em comparação com a outra. O tamanho, né, diverge assim, diferente. Bem, né? Então a malta e a sanca. Um pouquinho maior do que a sanca seria a sobressanca, que é mais ou menos assim, sobressanca, um pouquinho mais grave, né, as canas maiores. E a última maior, que passa de 1 metro, é chamada de tojo, correspondente ao baixo. Né? Então é como se fosse, né, um naipe, né, igual na orquestra você tem o baixo, né, o contrabaixo, o baixo, o violoncelo, que é um pouquinho mais grave, mas tem sonoridades médias e algumas agudas em alguns registros. A viola, que é intermediária, né, que é um violino maior, e o violino, que é o menorzinho de todos, é o violino. Então você tem uma família de instrumentos. A mesma coisa você tem, como no charango eu mostrei, que nós temos, né, o ailaixo, que é o pequenininho, né, o charangon, que é o maior que o normal, esse charango que eu tenho, que a gente chama de charanguito, ou charango, né, e o grandão, que é o ronroco, né, que é o maior da família. Assim também, né, a sanpona tem esse, né, e todos os outros, acho que a maioria dos instrumentos, seja de sopro, seja de corda. Então o som desse
e aí por aí vai, né? Então, esses são os meus instrumentos, né? Que às vezes, e é interessante, né? Que às vezes tocado de forma assim, em que você tem você pode tocar assim também, ó. A performance, e depois você pode tocar também, não? Deixa eu ver. Aí, quer dizer, você pode casar o toque do som grave com o som agudo também, desses que tem um registro mais agudo. Então, esses são os meus instrumentos de sopro, sanfônias, né, andinos também, ok? Até a próxima com a quena.